Vamos iniciar agora o estudo sobre propriedades das potências, começando com produto de potências de mesma base. O que acontece quando eu tiver que multiplicar potências de mesma base? Exemplo, a elevado a x que multiplica a elevado a y. Observem que as potências têm a mesma base. Quando nós multiplicarmos potência de mesma base, nós vamos conservar, vamos repetir a base e somarmos os expoentes. Ou seja, o resultado vai ser a elevado a x mais y. Observem que nós repetimos a base e somamos os expoentes. Outro exemplo, 2 na terceira vezes 2 na quarta vezes 2 elevado a 8. Resultado, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. O resultado vai dar 2 elevado a 15, porque somando 3 mais 4 mais 8 vai dar 15. Portanto, o resultado, 2 elevado a 15. Como exemplo de potência de produto de mesma base, temos a expressão 3 elevado a x mais 2, que multiplica 3 elevado a x menos 2 é igual a... O que nós vamos fazer aqui? Simplesmente vamos repetir a base e vamos somar os expoentes, conforme vamos demonstrar no cálculo a seguir. Conforme já comentado, temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. A regra é muito clara. Multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Ou seja, vou somar x mais 2 mais x menos 2, que será igual a... Observe nos expoentes. Temos dois termos simétricos. Eu tenho aqui mais 2 e menos 2. Anulam-se. Cortam mais 2 com menos 2. O que sobrou? Sobrou 3 elevado a 1x mais 1x dá 2x. Chegando a esse resultado, nós vamos às alternativas. Observa a letra A. Tem 3 elevado a x, mas aqui é 3 elevado a 2x. Então, essa letra A eu vou cortar. A letra B também, ó, 3 elevado a x ao quadrado menos 4. Nada a ver com o que nós achamos aqui. Agora, 9 elevado a x. Vou deixar um pouquinho de lado. 5 elevado a x. Nada a ver, ó. Corta a letra D. Letra E, 10 elevado a x não tem como. Qual é a conclusão? A alternativa correta é a letra C. Por que é a letra C? Porque vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou elevar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9 elevado a x. Coloca o x do lado ali. Então, na dúvida, que a alternativa correta é a letra C. Divisão de potências de mesma base. Exemplo. Qual é o resultado de A na x dividido por A elevado a y? Observe que nós temos a mesma base. De acordo com a regrinha, nós vamos conservar a base A, e vamos subtrair os expoentes. Ou seja, vai ficar A elevado a x menos y. Mas é importante observar que nesse caso aqui o A tem que ser diferente de 0. Outro exemplo. 3 na 7 dividido por 3 na 2. Divisão de potência de mesma base. Observa que a base é 3. Nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, fica 3 elevado a 7 menos 2, cujo resultado vai dar 3 elevado a 5. Um exemplo. Uma questão que é na FUVEST São Paulo. Qual a metade de 2 elevado a 22? Ou seja, como é que nós vamos calcular a metade de 2 elevado a 22? Observa, se nós quisermos calcular a metade de 20, eu pego 20 e divido por 2. Se nós quisermos calcular a metade de 50, pegamos 50 e dividimos por 2. A mesma coisa aqui, ó. Para calcular a metade de 2 elevado a 22, basta pegar 2 elevado a 22 e dividir por 2, conforme eu vou demonstrar no cálculo a seguir. Como é que nós vamos calcular a metade de 2 elevado a 22? Exemplo,
Se nós quisermos calcular a metade de 10, o que a gente faz? Pega o 10 e divide por 2. Se eu quiser calcular a metade de 50, eu pego 50 e divido por 2. Logo, para calcular a metade de 2 elevado a 22, simplesmente eu pego 2 elevado a 22 e divido por 2. Eu quero a metade dele. O que nós temos aqui? Uma divisão de potências de mesma base. A base é a mesma. O expoente do numerador aqui é 22. O expoente desse 2 no denominador é 1. O que diz a regra? Nós vamos conservar a base e vamos subtrair, diminuir os expoentes. Fica 22 menos 1. Teremos como resultado, então, 2 elevado a 22 menos 1 dá 21. Conclusão, a metade de 2 dá 22 dá 2 elevado a 21. Teste 3, o FSM. O valor da expressão 16 elevado a 3 quartos sobre 8 elevado a 1 terço, dividido por 2 na 4, sobre 8 ao quadrado é igual a qual das alternativas? Primeira coisa a observar, temos aqui uma divisão de duas frações. Quando eu for dividir frações, eu transformo essa divisão em uma multiplicação. Pego a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Ou seja, vou repetir a primeira e vou multiplicar por 8 na segunda sobre 2 na 4. Vou inverter a segunda fração. Feito isso, vamos procurar obter bases iguais. Para obter bases iguais, teremos que fatorar, decompor em fatores primos o 16 e o 8. Fazendo a fatoração, vamos entrar em potência de potência. Resolvendo essas potências de potências, chegaremos facilmente a uma das alternativas, conforme eu vou demonstrar agora na solução do teste. Conforme já falamos, a primeira coisa é transformar essa divisão de frações numa multiplicação, onde eu pego a primeira fração e multiplico pela segunda fração invertida. Vamos então repetir a primeira fração, que é 16 elevado a 3 quartos sobre 8 elevado a 1 terço. Aí eu transformo a divisão numa multiplicação. E vou inverter a segunda fração, ou seja, vai ficar 8 ao quadrado dividido por 2 na 4. Vamos, a partir daqui, procurar obter bases iguais. Para chegar até as bases iguais, nós vamos fatorar o 16, o 8 e o 8. Teremos, então, 16 fatorado é a mesma coisa que 2 na 4. No lugar do 16, eu vou colocar 2 na 4 elevado a 3 quartos. Dividido por 8 fatorado é 2 na terceira. No lugar do 8, eu coloco 2 na terceira elevado a 1 terço. Multiplicado por... Fatoramos aquele 8. Já sabemos que 8 fatorado é 2 na terceira. Então, no lugar do 8, coloco 2 na terceira elevado ao quadrado. Dividido por 2 na 4. Vai dar. O que acontece agora? Observa o seguinte. Esse expoente 4 multiplicando o expoente 3 quartos. Simplifica, então, o 4 com 4. Esse 3 aqui multiplica 1 terço. Simplifica o 3 com 3. O que vai sobrar a partir daqui? Temos 2 na terceira, que multiplica potência de potência, conserva a base, e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Sobre, temos 2 elevado a 1, que dá 2, que multiplica 2 elevado a 4. No numerador, produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. 3 mais 6 é 9. Sobre
Novamente no denominador, produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e somos expoentes. 1 mais 4 é 5. O que nós temos agora aqui? Uma divisão de potência de mesma base. Vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Fica 2 elevado a 9 menos 5, que é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Conclusão. 2 na 4 nos leva até a alternativa correta, que é a letra D.